Olá, curiosos! Olá, curiosas! Estamos aqui para mais um vídeo bem legal para a sua e a minha curiosidade. Gente, antes de tudo, peço a você que inscreva-se no canal, dê aquele like, compartilhe e nos ajude a fortalecer o nosso canal, ok? Gente, antes de tudo, eu quero pedir desculpas aí a vocês, porque passamos um tempo sem gravar vídeos. Tivemos muitas atividades no mês de novembro, outubro, novembro, e também estamos aqui preparando o nosso estúdio, né? Temos alguns acessórios, as poltronas, aqui a canequinha do nosso canal Curioso, que será novidade. Estamos preparando o nosso estúdio para, se Deus permitir, no mês de janeiro, vamos começar os nossos podcasts com nossos convidados especialistas em determinados assuntos, ok? Então, contamos com vocês para fortalecer o nosso canal, beleza? Então, vamos partir para o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje ele vai falar de algo que é apaixonante. Posso dizer a vocês que é uma paixão mundial. Uma paixão que mexe com muitos, ou com quase todos. É sobre futebol. Isso mesmo. A nossa curiosidade hoje é sobre o futebol, né? E principalmente para nós, brasileiros, nós amamos o futebol, ok? Gente, em 2026 teremos a Copa do Mundo de futebol masculino, né? Que será aí disputada em três países. E como é conhecimento de todos, a Confederação Brasileira de Futebol, a chamada CBF, ela contratou um treinador estrangeiro. Pela primeira vez o Brasil aí terá um treinador estrangeiro dirigindo a sua seleção principal em uma Copa do Mundo. E foi o treinador Carlo Ancelotti, que é um italiano, certo? E ele ganhou 2 Copas Europeias. Estou aqui com o currículo de Carlo Ancelotti. Ele tem 66 anos e ele tem vários e vários títulos em sua carreira. Como jogador, Ancelotti ele ganhou 2 Copas Europeias pelo Milan em 1989 e 1990. E ele comandou alguns times que eu vou aqui passar para vocês, certo? Em 1995 e 1996, ele dirigiu Reggiana, lá da Itália. De 96 até 98, o Parma, também da Itália. De 1999 a 2001, Ancelotti chega no primeiro grande clube europeu, que foi a Juve ou a Juventus da Itália. E depois de 2001 a 2009, o Milan. Depois o Chelsea, de 2009 a 2011, aí já é um clube inglês. Dirigiu também o Paris Saint-Germain, de 2011 até 2013. E aí chegou um clube, né, um time, e que ele realmente se identificou. Apesar do título do Milan, mas esse time é a cara do Ancelotti, né, que é o Real Madrid. E ele dirigiu de 2013 a 2015, depois de 2021 a 2025. E nesse período aí ele também dirigiu o Bayern de Munique, da Alemanha, de 2016 e 2017. Passando pelo Napoli, 2018 e 2019, o Everton da Inglaterra, 2019 a 2021. Sem dúvida, o italiano, o Carleto, né, como é chamado, o Carlo Ancelotti, ele tem um currículo invejável. Sem sombra de dúvida, um gigantesco treinador para dirigir a maior seleção do mundo. Sim, podemos dizer assim. Por que o Brasil é considerado a maior seleção do mundo? Porque o Brasil é pentacampeão mundial. Nenhuma outra seleção tem tantos títulos mundiais como a seleção brasileira. E ele vem com essa missão de trazer o hexacampeonato para o Brasil. Sim, aí você deve estar perguntando, tá, Jonas, mas cadê a curiosidade do vídeo? Qual é a curiosidade do vídeo? A grande curiosidade do vídeo é que, para você ter uma ideia, nenhum treinador estrangeiro nunca ganhou um Mundial de Seleções. Nenhum treinador estrangeiro nunca ganhou
um Mundial de Seleções de Futebol Masculino. Até hoje, todas as seleções campeões do mundo da FIFA foram comandadas por treinadores da mesma nacionalidade da equipe que treinaram, ok? Então, se o Carlos Ancelotti conseguir trazer o hexacampeonato, ele também vai trazer algo inédito para o mundo, que seria um treinador treinando uma seleção que não é da sua nacionalidade, se tornando campeão mundial. E aí eu trouxe para vocês os campeões mundiais das seleções nacionais, né? O primeiro grande campeão mundial foi Alberto Horácio Suppici, em 1930. Ele foi campeão pelo Uruguai, essa Copa sendo a primeira disputada no Uruguai. Depois tivemos Vitório Pozzo, que foi campeão pela Itália em 1934 e 1938, sendo o primeiro treinador bicampeão mundial. Vitório Pozzo, dirigindo a Itália, né, a Esquadra Azzurra, 1934 e 1938. Em 1950, a gente teve um intervalo aí, né, devido à Segunda Guerra Mundial, e aí nós tivemos em 1950 a Copa disputada no Brasil, a primeira Copa Mundial de Futebol disputada no Brasil. O campeão foi o Uruguai, dirigido por Juan Lopes Fontana, foi o treinador uruguaio. Em 1954 veio o primeiro título da Alemanha, né? A Alemanha, que é uma potência mundial no futebol. Foi dirigido por Sepp Herberger, que conseguiu o título em 1954, ok? Em 1958 veio o nosso primeiro título, o título do Brasil, né? Colocamos ali a primeira estrelinha e foi dirigido pelo Vicente Feola, em 1958. Em 1962, que foi a Copa do Mundo disputada no Chile, né, aqui da América do Sul, quem dirigiu o Brasil se tornou bicampeão mundial, a segunda seleção a conseguir o bicampeonato foi Aimoré Moreira, em 1962. Em 1966, a primeira Copa ganha pela Inglaterra, que foi disputado na Inglaterra numa final muito, mas muito polêmica com a Alemanha, e era dirigida por Alf Hansen, em 1966. É o único título que a Inglaterra tem, né? Apesar de eles serem os criadores do futebol, mas é o único título que a Inglaterra possui. Em 1970 veio o primeiro tricampeonato de uma seleção, e a nossa seleção levou o tricampeonato, colocando a sua terceira estrelinha. Essa Copa foi disputada no México e teve como treinador Zagallo, né, que também foi campeão como jogador, certo? E agora como treinador em 1970. Em 1974 veio o segundo título, o segundo bicampeão mundial, que foi a Alemanha. Título esse conquistado na própria Alemanha. E o treinador era Helmut Schultz, em 1974. Em 1978, a Copa do Mundo ela voltou para a América do Sul. Ela foi disputada na Argentina, né, e foi disputada num período político bem agitado lá na Argentina, né, os militares tomando conta lá, e houve muita confusão e até falam de questão de armação, né, nesse campeonato. A Argentina ela jogou precisando de um resultado e conseguiu ganhando de 6-0 da seleção do Peru nessa época. O Brasil, que estava disputando com a Argentina para ir para a final, era em grupo. O Brasil tinha ganho da Polônia de 3-1, e à noite, né, depois no outro horário, já à noite aqui no Brasil para nós, a Argentina conseguiu fazer um saldo ganhando do Peru de 6-0. O interessante é que o goleiro peruano ele era argentino, naturalizado peruano. E o treinador dessa seleção, da seleção argentina,
era o César Menotti. Em 1978 foi o primeiro título da Argentina. Em 1982, 1982, tivemos uma Copa disputada na Espanha. E ali o Brasil ele tinha feito uma seleção extraordinária, né, com muitos craques, Sócrates, Zico, Falcão, Paulo Isidoro e outros nomes importantes. E a seleção jogava o fino da bola. Mas não foi o Brasil campeão em 1982. Foi a Itália, inclusive venceu o Brasil por 3-2, com 3 gols de Paulo Rossi. E o treinador era Enzo Berzot. Em 1982, a Itália se torna a tricampeã mundial de futebol, certo? Em 1986, a Copa do Mundo ela volta a ser sediada pelo México, né? E aí brilhou a estrela de Maradona, né? Jogou muita bola nessa Copa do Mundo e o treinador era o Carlos Bilardo. Em 1986, a Argentina consegue o bicampeonato mundial em cima da Alemanha. Em 1990, a Copa do Mundo vai para a Itália, sediada na Itália, e aí a Alemanha ela dá um troco em cima da Argentina, ganhando no final com um gol de pênalti. E quem era o treinador da Alemanha era Franz Beckenbauer, em 1990. E aí chega a Copa do Mundo nos Estados Unidos, com uma época de divulgação, né, em 1994. E quem é campeão? O Brasil, tetracampeão mundial, né? Aquela famosa grito lá de Galvão Bueno, tetra, né, abraçado lá com Pelé. E o nosso treinador era Carlos Alberto Parreira, que dirigiu aquela seleção que conseguia ali aqueles resultados mínimos, mas que conseguiu ser campeão e levantar a taça, ok? Em 1998, o Brasil chega à final, né? Em 1998, o Brasil chega à final, mas perde para a França. E houve aquele episódio com Ronaldo Fenômeno, que passou mal e tal, e no horário praticamente do jogo, foi para o hospital, voltou e ainda disputou, mas o Brasil terminou levando 3-0 na final e a França foi campeã do mundo. E o treinador era Aimé Jacquet, em 1998. Em 2000, no ano de 2000, o Brasil vai disputar lá a Copa do Mundo, foi disputada no Japão, e o Brasil ele coloca a 5ª estrela, né, que foi o nosso último título, campeão mundial em 2002. E o treinador era o Filipão, né? O Scolari, Felipe Scolari, no ano de 2002. E ali brilhou Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Bruxo, Rivaldo, Marcos pegando muito no gol. E aí a nossa seleção ela colocou a 5ª estrela, o pentacampeão mundial, que foi o nosso último título. Em 2006, tivemos a final com Itália e França. E aí houve um fato interessante nessa final, que o Zidane, né, ele dá uma cabeçada no zagueiro lá da Itália, é expulso, e acaba a Itália sendo campeã. O treinador era Marcelo Lippi, em 2006. Em 2010, tivemos uma campeã inédita, a Espanha. Até então, né, fazia boas campanhas, mas não chegava à final e foi para a final com uma eterna vice, que é a Holanda. A Holanda que foi vice em 74, em 78 e em 2010 chegou mais uma vez e perdeu para a Espanha. E o treinador é o Vicente Del Bosque, ok? Em 2014, que foi a Copa disputada aqui no Brasil, né? Vários estádios foram feitos, outros foram remodelados, como o Maracanã, o Beira-Rio, outros foram inaugurados, como a Arena Pernambuco, o estádio lá, o Pantanal, né? Arena Pantanal, no Mato Grosso, em outros estados, a Arena das Dunas, no Natal. E aí tivemos aquela Copa em 2014 e
foi o momento em que nós passamos a maior vergonha em termos de futebol na Copa do Mundo. A seleção brasileira, jogando em Belo Horizonte, nas semifinais, levou nada mais, nada menos, como todos sabem, de 7-1 para a Alemanha, que vinha a ser campeã em 2014, derrotando a Argentina, certo? E o treinador era Joaquim Low, em 2014. E, por fim, a Copa de 2022. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. A Copa de 2022, que foi ganha pela Alemanha com uma final emocionante contra a França, né? Um jogo realmente emocionante, com a final de 3-3 e sendo decidida nos pênaltis. E aí, o treinador foi o Lionel Scaloni, que está até hoje na seleção argentina. A Copa do Mundo, para vocês terem uma ideia, a Copa do Mundo de 2022 teve 11 equipes com treinadores de outros países. Na Rússia, em 2018, foram 12. Apenas 2 estrangeiros, reparem nesse dado, apenas 2 estrangeiros conseguiram chegar à decisão de um Mundial, que foi o que mais perto que se chegou, né? O inglês George Reynolds, em 1958, classificou a Suécia para a decisão, mas perdeu para o Brasil. E o austríaco Elis Heipel levou a Holanda para a final contra a Argentina em 1978, ok? Gente, vocês aí vão desculpando aí a pronúncia, né, dos treinadores, mas acredito que foi interessante a gente saber desses dados. Então, se o Carleto conseguir esse feito de trazer o Hexa, além dele conseguir o Hexa e ampliar essa vantagem do Brasil, ele quebrará um tabu de ser o primeiro estrangeiro a ganhar uma Copa do Mundo por outra seleção, né? Por outra nacionalidade. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir quebrar esse tabu? E aí, gente, deixa a sua opinião se o Ancelotti vai trazer esse Hexa mesmo para nós. Se você concorda também com a contratação dele, ou como os outros anos o brasileiro seria capaz de trazer esse título. Deixe os seus comentários, deixe um comentário sobre o vídeo, faça sugestões de alguns assuntos que vocês querem de curiosidade para trazer aqui no nosso canal. Ok, gente? Não esqueça de fortalecer o nosso canal. Estamos preparando o nosso estúdio com uma certa dificuldade, mas se Deus permitir, como nós falamos no início, em janeiro, estaremos com vocês. Um abraço.